No script de hoje tem história geral. O tema é descolonização da África e da Ásia. Esse mapinha que eu estou começando os meus slides, essa videoaula, tem um significado importante dentro desse tema. Se eu te situar no tempo, você já vai perceber um pouco do significado desse mapa. A descolonização afroasiática acontece logo depois da Segunda Guerra. E você sabe que logo depois da Segunda Guerra, nós vamos viver o que a gente chama de Guerra Fria. Duas potências que se odeiam, que se enfrentam de alguma maneira, mas não diretamente, não militarmente, e por isso essa guerra, esse enfrentamento é chamado de Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética são essas duas grandes potências que estão se enfrentando. No mapa, você percebe que os Estados Unidos e os seus amigos, nesse contexto de Guerra Fria, estão de azul, estão representados pela cor azul. A União Soviética e as suas repúblicas soviéticas e os seus amigos e aqueles que também têm o regime socialista como política, estão representados da cor vermelha, mas você percebeu que tem uma galerona de verde? Esse é o tema que a gente vai, na verdade, esbarrar. Nós vamos conversar sobre outra coisa, mas a gente vai entender por que essa galera de baixo aí, quase que o hemisfério sul, você percebeu isso também? O hemisfério sul está de uma cor diferente. Não seriam eles do time dos Estados Unidos? Não seriam eles do time da União Soviética? Por que eles estão de verde nesse mapa? Vem comigo até o final que você vai entender e vai compreender também como é que aconteceu a descolonização dos países africanos e países asiáticos. Para a gente começar do começo do jeito que eu gosto, vamos lembrar, afinal de contas, se está acontecendo um processo de descolonização, em algum momento aconteceu o processo de colonização. Então eu quero te lembrar, certamente você já estudou isso, se não estudou ainda dá tempo, mas eu quero te lembrar desse processo de colonização da África e da Ásia, que a gente chama de imperialismo. Se a descolonização acontece na Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra explodir, antes da lógica da Segunda Guerra, do acontecimento da Segunda Guerra, aconteceu na África e na Ásia o que a gente chama de imperialismo. Tem outro nome também, o neocolonialismo. É a mesma coisa, o mesmo processo histórico com nomes diferentes. Processo imperialista afroasiático ou processo neocolonialista. Vamos pegar esse segundo termo, neocolonialismo, e vamos explorar, porque em cima dele eu vou fazer você lembrar do que foi essa colonização da África e da Ásia. Perceba esse termo, neo, de novo, colonialismo, que você também já sabe. O Brasil foi uma das vítimas desse processo colonizador. Só que lá atrás, não imediatamente antes da Segunda Guerra, mas bem lá para trás, ali no século XV, XVI, certo? Então, o que está acontecendo agora? Um novo colonialismo? Sim, é mais ou menos isso. É uma atualização, uma adaptação desse processo que aconteceu na América, lá no século XV e XVI. Agora ele vai ser levado para a África com algumas diferencinhas, E aí, para isso, eu trouxe esse quadro aqui para a gente entender de maneira bem didática, para a gente lembrar de maneira didática o que foi o colonialismo. Na verdade, a gente nem vai ficar amassando barro no colonialismo, não. Eu só quero comparar para te fazer lembrar o lado direito do quadro, certo? O lado direito é o neocolonialismo, que é o que eu quero que você se lembre para você perceber por que ele acabou, como ele acabou. Enquanto o colonialismo ocorreu no século XV e XVI, o neocolonialismo acontece no século XIX, final do século XIX, entrando no século XX, e conforme você já percebeu, ele vai do finalzinho do século XIX até metade do século XX, porque em 1945
quando termina a Segunda Guerra, ele vai começar a se desmontar. Os países europeus que lideravam o colonialismo eram Portugal e Espanha, os líderes, os pioneiros, os que chegaram primeiro na América para explorar, para colonizar a América. No neocolonialismo, eu tenho a Inglaterra e a França como potências líderes, como potências que avançam sobre a África e a Ásia para ali explorar, neocolonizar. Principal foco do colonialismo no século XV e XVI não é exatamente o único foco, mas o principal era ouro e prata. Na própria carta de Pero Vaz de Caminha, você sabe que ele já contou para o rei. A gente ainda não sabe, a gente ainda não viu ouro e prata aqui, mas pode ser que tenha, né? Então eles estão procurando metais preciosos, mas é claro, você sabe, terras, mão de obra, especiarias, tudo isso, mas o foco principal, metais preciosos, por isso que a gente fala metalismo, seria o principal objetivo. No neocolonialismo, eu tenho principal objetivo matéria-prima. A Inglaterra e a França estão passando por processos industriais. A Revolução Industrial já aconteceu na Inglaterra, já se espalhou pela Europa, então chegou na França. Essas potências, então, precisam de matéria-prima para continuar esse processo de industrialização. Além da matéria-prima, então, o principal esse. Principal. Além da matéria-prima, claro que a gente pode incluir aqui também o mercado consumidor, porque se eu pego a matéria-prima, transformo num produto industrializado, agora eu preciso vender. A África e a Ásia podem ser alvos para eu vender os meus produtos. E do lado de cá, enquanto o colonialismo usava como justificativa a questão de catequizar, de levar a fé cristã, no neocolonialismo você já não vê religião misturado. Você vê uma missão civilizadora, isso mesmo. Europeus justificavam o neocolonialismo, justificavam a sua presença na África e na Ásia, dizendo que eles, como homens brancos, deveriam levar civilidade, civilização para esse povo que ainda está meio atrasadinho. É isso mesmo, galera. Eles chamavam isso de fardo do homem branco. Europeus, brancos, avançados, desenvolvidos, civilizados, têm a missão, têm o fardo, o peso de levar para a África ainda não desenvolvida, que ainda não conhece, não está no mesmo estágio da Europa. Então a missão dos brancos europeus era levar essa missão civilizada, levar essa civilização e em troca buscar matéria-prima e mercado. Esse ciclo aí que está nesse slide, né? A África e a Ásia oferecem matéria-prima e mercado consumidor e as potências imperialistas devolvem com missão civilizadora. Certo? Então você se lembrou do que foi a colonização ou a neocolonização. Agora você vai entender por que termina essa colonização. Dá para a gente fazer uma comparação também. Enquanto o colonialismo durou séculos, do século XV e XVI até metade do século XIX, é isso mesmo, vamos trabalhar com números? A Europa, os europeus chegam na América em 1492 e eles vão começar a ser expulsos através de guerras de independência no século XIX. Então veja, de 1492 a 1800 e alguma coisa, só você pensar em Brasil. Portugueses chegam aqui em 1500 e vão ser mandados embora, a gente vai ficar livre deles em 1822, são 322 anos de colonização. O neocolonialismo dura bem menos. Eles começam ali por volta de 1850, 60, fazem a Conferência de Berlim em 1885 para decidir, para dividir a África. Esse pedaço é para você, esse é para você. E isso vai durar até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, o jogo vira. Então, a Segunda Guerra, grave isso. A Segunda Guerra é um fato importante, um marco para virar esse jogo. O neocolonialismo dura pouco porque a Segunda Guerra fez o negócio começar a desmontar. O que acontece então depois da Segunda, logo depois da Segunda Guerra? Esse cenário aqui. É como se eu estivesse te apresentando agora
os 3 motivos que colaboram com a descolonização, com os processos de independências dos países afro-asiáticos. Por que exatamente nesse momento? Por que eles resolveram tão rápido ficar livre da Europa? Primeiro motivo, as suas metrópoles estão enfraquecidas. As 2 principais metrópoles, conforme a gente colocou lá no slide de comparação, Inglaterra e França. 2 potências altamente envolvidas na Segunda Guerra, que gastaram dinheiro e vida, e esforço e tempo para massacrar o Hitler. Então eles gastaram tudo que tinha, recursos. Quando termina a Segunda Guerra, estão enfraquecidos. E aí as colônias africanas e asiáticas percebem a oportunidade. Agora é a hora. A Inglaterra está fraca, agora é a hora da gente ou combater ou negociar. Vocês vão ver isso. A França está enfraquecida, a França ficou metade do território dominada por Hitler. Agora é a nossa hora. Vamos combater ou vamos negociar? Então, primeiro ponto, metrópoles enfraquecidas. Segundo ponto, a própria ONU, eu estou cometendo um anacronismo, mas é só para ser didática, elabora um documento, uma carta que ficou conhecida como Carta do Atlântico, e essa carta foi aprovada, foi assinada pelas principais potências da época. Então, Estados Unidos, Inglaterra, França, a galera assinou, concordou com o que estava escrito nessa carta. E basicamente, eu vou trazer alguns detalhes dessa carta daqui a pouco. Basicamente, essa carta defendia a autodeterminação dos povos. O que seria isso? Cada nação, cada povo deve se mandar, sem ter alguém sobre ela, algum controlador, algum país dominador. Não, liberdade para todos. Que os povos se autodeterminem, eles decidam o que vai ser da vida deles. Olha isso! Uma carta, um documento com o peso que tem da assinatura, da concordância das potências, dizendo isso. Isso é um baita empurrão para os países africanos e asiáticos. E essa carta foi escrita, foi feita em 1941. Por isso que eu disse que é um anacronismo. A ONU ainda não existe. A ONU ainda não está formatadinha. A ONU vai ser formada depois da Segunda Guerra, 1945. Mas já é o início da ONU. Já são assim, as primeiras reuniões, o embrião da ONU já está nascendo junto com essa carta. E por fim, eu posso acrescentar que interessava as 2 potências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, interessava sim a essas 2 potências, esses países africanos livres para decidirem, para se aliarem do lado de um ou do lado de outro. Então, os Estados Unidos estão de olho nos países africanos, nos países asiáticos, a União Soviética também, porque é do interesse de cada um dos lados aumentar o número de integrantes, aumentar o seu time, a sua equipe. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, que são os 2 da ONU, as duas potências, eles não verão com maus olhos, ao contrário, eles verão com bons olhos. Eles gostam da ideia desses países ficarem livres para serem mais um amigo, brother, parceiro, companheiro nessa Guerra Fria. Esses 3 pontos, é esse cenário aí que vai colaborar para a descolonização afroasiática, ok? Eu trago um trechinho agora da Carta do Atlântico, pedacinho, só a gente não vai ler tudo, mas lê só esse início aqui comigo. A Carta do Atlântico, primeiro documento relevante que precedeu a Organização das Nações Unidas, tá vendo? É um documento que precede, a ONU ainda não existe, mas já está criando ali as reuniões, o contexto necessário para a ONU nascer daqui a pouco. Resultou do encontro do presidente dos Estados Unidos com o primeiro-ministro britânico em agosto de 41, no contexto das difíceis relações que permeavam a Segunda Guerra Mundial. Veja alguns tópicos. Seus respectivos países não procuram nenhum engrandecimento, nem territorial, nem de outra natureza. Não desejam que se realizem modificações territoriais que não estejam de acordo
com os desejos livremente expostos pelos povos atingidos. Olha isso! Europeus chegaram na África e dane-se o interesse dos colonizados. Esse pedaço é meu, esse é seu, a gente racha a tribo, metade da tribo para lá, metade para cá, tribos rivais juntas e a gente não tá nem aí. De repente, em 41, as potências europeias estão concordando com isso? Não vamos fazer nada que não esteja de acordo com os povos atingidos. Mudou, hein? Muita coisa mudou. Respeitam o direito que assiste a todos os povos de escolherem a forma de governo sob a qual querem viver. Liberdade, autodeterminação. Veja o que vai virar isso em plena Guerra Fria, galera. Pensa comigo. Qual forma de governo agrada a vocês, africanos, asiáticos? Vocês gostam de socialismo? Tudo bem, nós, os Estados Unidos, vamos respeitar. Não, vocês gostam de capitalismo? Tudo bem, a União Soviética vai respeitar. Será? Tá escrito, né? Tá sendo uma promessa. Sexto, só o que tá grifado. Depois da destruição completa da tirania nazista, que eles ainda estavam pelejando lá com o Hitler quando foi escrita essa carta, esperam que se estabeleça uma paz no mundo inteiro, né? Não só lá na Europa. Acreditam que todas as nações do mundo, por motivos realistas, assim como espirituais, deverão abandonar todo o emprego da força. Então, que seja assim na África também, que seja assim na Ásia também, que seja assim para as metrópoles colonizadoras, neocolonizadoras. Então, veja como essa carta foi um empurrão. Ela vai jogar a sementinha no coração desses países afroasiáticos e daqui a pouco eles vão estar organizando e conquistando as suas independências. Ok? Nessa vibe, né, de Carta do Atlântico, de Guerra Fria com duas potências gostando da ideia, de metrópoles enfraquecidas e alguns países até já estando livres, é sério. Em 1947, a Índia, antiga colônia inglesa, está livre. Então, alguns anos depois, contando com esses países que já tinham conquistado a sua independência, eles fazem uma reunião lá em Bandung, na Indonésia, para conversar sobre isso. Índia, vem cá, vamos sentar na mesa, conta pra gente o que você fez, como é que você conseguiu negociar com a Inglaterra? Vamos sentar todos para a gente conversar, para a gente levantar essa bandeira da independência. Nós não queremos a Europa nos comandando mais. É para isso. A Conferência de Bandung reuniu 29 nações afroasiáticas e dentro dessas 29, muitas já estando livres para contar a sua experiência, para incentivar, né, a causa da independência, mas a bandeira é essa, a principal bandeira é: se você já conquistou, a gente também quer, a gente conta com você, ensina pra gente. Se você não conquistou, vem aqui que a gente quer conversar, que a gente quer te incentivar. É mais ou menos essa vibe. E nessa conferência, e até esses países que já estavam saindo do domínio europeu, já não eram neocolonizados mais, é aí que se cria, que sai essa ideia de não alinhamento. Sabe lá na Carta do Atlântico, quando eles colocam assim, cada país vai poder decidir o governo, nananã? Pois é, esses países que estão ficando livres, a Índia, por exemplo, e muitos outros, eles resolvem fazer o seguinte: olha, então, já que nós estamos livres, soberanos, a gente não quer se intrometer, a gente não quer participar dessa briguinha que já tá rolando. A Guerra Fria, a gente não tá a fim de se intrometer, a gente quer ficar longe dessa briguinha aí, a gente não quer nem ser do time dos Estados Unidos, nem do time da União Soviética. Tem como? Tem como a gente não se alinhar? E dessa história de não se alinharem, dessa escolha pelo não alinhamento, surge a proposta de terceiro mundo. Por que terceiro mundo? Aqui o mapa, agora você vai entender. O primeiro mundo eram os países capitalistas liderados pela potência Estados Unidos. O segundo mundo eram os países de regime socialista
liderados pela União Soviética. Mas como essa galera da África e da Ásia, que está ficando livre agora, por exemplo, era uma colônia da Inglaterra, mas eu não quero ficar no time da Inglaterra. Era uma colônia de Portugal, mas eu não quero ficar no time de Portugal. Era uma colônia da França, não estou afim de ficar no time da França. Eu quero ser neutro, eu quero ser livre, eu quero ficar na minha. E aí eles estão montando o timinho deles, nem capitalista, nem socialista, de acordo com a Guerra Fria, porque é óbvio que eles tomarão algum rumo na política e na economia, né? Mas é esse o ponto. Eu sou capitalista, mas eu não tô no time dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com essa Guerra Fria. Ou, em alguns casos, eu sou socialista, mas eu não devo satisfação para a União Soviética, porque eu não estou alinhada com ela. Sacou? Eu posso até escolher um regime igual o da potência, mas não significa que eu tô no time dela. É aí que surge o terceiro mundo. Poxa, Jeane, mas então, era para estar de verde nesse mapa que você está usando? Apenas a África e a Ásia. Por que a América acabou ficando verde também? Veja, nesse contexto de Guerra Fria, década de 50, 60, os Estados Unidos têm uma influência muito grande sobre a América, né? Então, peraí, Jeane, a América não tem nada a ver com isso, a América não foi neocolonizada? Verdade. É aí que começa uma generalização e uma confusão com esse termo que às vezes a gente vê até hoje. Esses países afroasiáticos acabavam tendo semelhanças com países americanos na sua política e na sua economia. Países de uma economia não tão desenvolvida, países com uma desigualdade social muito grande, com uma política instável, ainda se construindo, né? Ainda montando a sua democracia. Então você via pontos em comum entre os afroasiáticos que estão se libertando agora e a América, que não passou por essa independência agora. E aí generalizou, colocou tudo no mesmo bloco. E ficou até como sinônimo de, quando a gente escuta essa expressão, né? O Brasil é um país de terceiro mundo, para significar que ele tem uma economia que não é desenvolvida, uma política, uma desigualdade social. Gente, mas está errado. O terceiro mundo é de um contexto específico, é quando havia primeiro e segundo. Não existe mais isso, a Guerra Fria acabou. Eu não posso usar mais terceiro mundo como generalização para países pobres. Existem outras categorias, outros conceitos que a geografia nos dá que são melhores. Países subdesenvolvidos, talvez aquela divisão norte e sul, mas não terceiro mundo, ok? Terceiro mundo é um conceito, é uma expressão de uma época muito específica. Essa época que eu acabei de explicar. Guerra Fria, duas potências, primeiro e segundo, eu não quero ser nem de um nem de outro, então eu sou do terceiro. Não é a condição econômica e política que define, é o contexto ali de independência, de não se alinhar a um e a outro, ok? História misturando com geografia aqui, né? E então, nesse contexto, né, de querer criar esse terceiro mundo, de pós-segunda guerra, essas independências vão acontecer. E você tem duas formas, agora até o finalzinho dessa videoaula a gente vai falar disso. Você tem duas formas aos quais esses países vão recorrer. Ou pela via pacífica, sem guerra, sem sangue, que é o caso da Índia, que é o caso famoso da Índia. Mas você tem também algumas metrópoles que não dão o braço a torcer, que não negociam e que aí esses países afroasiáticos vão acabar recorrendo às guerrilhas, derramamento de sangue, conflito, guerra mesmo, que é o caso do Vietnã, né? Aqui, vamos lá para alguns exemplos. Lá na Ásia, veja que é um atrás do outro, veja que a Índia abre as portas, né? A Índia desentupiu o cano e vem um monte de gente atrás da Índia. Mas realmente a Índia é uma pioneira. 2 anos depois do final da Segunda Guerra, ela conquista a sua independência de forma pacífica. A Inglaterra não é mais a sua metrópole. E depois da Índia começa o que a gente chama de efeito dominó.
os países vão se inspirar na Índia e vão começar a conquistar suas independências, né? A Birmânia, o Sri Lanka em 48, o Butão em 49, colônias inglesas. A Indochina, que é o caso do Vietnã, né, em 54, já é uma colônia francesa, e a Malásia em 57. Gente, alguns exemplos, tem mais, tá? Só para vocês verem a proximidade dos anos aí, o exemplo de um servindo para o outro. E aqui eu coloco agora para você ver onde teve guerra e onde não teve. Na Índia, no Butão, no Sri Lanka e na Birmânia, Pacífico, na Malásia também. A Inglaterra acabou cedendo mais, a Índia tem uma grande parcela de responsabilidade nisso. Ela acabou forçando a Inglaterra a ter que aceitar a descolonização. A França já foi um pouco mais dura na queda. Ela resistiu um pouco mais, mas acabou perdendo as suas colônias também. O caso específico da Índia e da Indochina, que é o Vietnã, vale muito a pena a gente se detalhar, né? Se debruçar sobre cada um deles. Então, uma videoaula para a Índia e uma videoaula para o Vietnã ou para a Indochina vai ser bem-vinda aqui, né? A gente ainda vai fazer e vocês vão assistir lá. Vamos para a África agora. Coloquei esse mapinha para te lembrar dessa divisão que foi feita lá na Conferência de Berlim, quando eles decidiram, esse pedaço é da Inglaterra, esse pedaço é da França, esse é da Alemanha. Foi na Conferência de Berlim que isso aconteceu, né? Como se a África fosse uma pizza e eles estivessem distribuindo, cortando os pedaços e distribuindo para as potências europeias. Veja que a Inglaterra e a França são as duas potências com maior quantidade de terras. A França pegou tudo que você está vendo de azul, a Inglaterra pegou todos esses pedacinhos que você está vendo de vermelho, de amarelo a Bélgica, de laranjinha Portugal, a Itália com uns pedacinhos lilás, a Espanha com esse amarelinho mais escuro e outros países. Nesse caso, então, seria a colonização, né? A neocolonização. Vamos seguir agora, então, para a descolonização. E especificamente para o continente africano, assim como os asiáticos, né, propõem a Conferência de Bandung, que fica na Indonésia, portanto na Ásia, lá na África alguém também propôs isso. Vamos juntar a galera 3 anos depois. Veja, Conferência de Bandung é 55, a Conferência dos Povos Africanos em 58. Então veja que o clima é esse. Vamos sentar e conversar. Vamos entrar nessa vibe de independência, vamos aproveitar o momento, as nossas metrópoles estão enfraquecidas, a hora é agora. E aí eles também vão se encontrar, né, diplomaticamente numa reunião para isso, numa conferência. Em 63, esse aqui eu preciso te dar um pouco mais de detalhe. Veja só, a Organização para a Unidade Africana, além da independência, além da descolonização, está propondo a unidade. Está propondo a união entre os países africanos, livres e que ainda vão conquistar a sua liberdade, a sua independência. Você se lembra do contexto de criação do conceito raça? Europeus criaram esse conceito raça lá no século XVI, XV e XVI, para justificar a escravização de africanos, né? Eles são de uma raça inferior e aí por isso a gente está autorizado a escravizá-los. Então essa é muito questionada, é muito polêmica, é muito problemática, mas vem comigo que eu quero te mostrar agora esse conceito de raça sendo ressignificado pelos africanos. Agora eles vão tentar usar esse negócio que já massacrou tanto eles, que foi tão prejudicial para eles, a seu favor. Se o conceito de raça serviu para escravizá-los, eles vão querer usar esse conceito agora para uni-los. Tem um intelectual africano que até estudou em universidade europeia, eu esqueci o nome do cara agora, eu acho que eu nem conseguiria falar o nome dele, mas ele propõe até um conceito de negritude, que a negritude nos una, entende? Já que nós somos dessa raça que um dia foi dita como inferior, mas já que nós somos negros, a cor da nossa pele nos une, vamos deixar isso ser o nosso trunfo.
ser o segredo da nossa união. E aí eles vão convidar até africanos que estão fora da África. Por exemplo, um estadunidense que é negro, cara, você deve ter algum parente, algum bisavô que é africano. Vem com a gente para essa luta, porque você faz parte dessa negritude. Sacou? Eles estão propondo união agora, unidade. Escute isso, é o panafricanismo. Isso também foi proposto na América, o panamericanismo. Aqui é o panafricanismo. Que vocês fiquem livres, que nós fiquemos livres e nos unamos. E sejamos unidos para nos ajudar, apoio mútuo, para o fim do colonialismo e para depois dele. Pelo desenvolvimento da África, pelo fim do preconceito. Saca? Um pouquinho de teoria, né, mais aprofundada aqui, mais que a reunião para conversar sobre a descolonização, uma reunião, umas propostas, conceitos para promover a união, a unidade africana. Antes de ir para os países, né, se brigou, se não brigou, se foi pacífico, se não foi, eu preciso citar 3 exceções. Algumas independências de países africanos são anteriores a esse processo de agora, né? Do pós-Segunda Guerra. 3 países já estavam livres no continente africano na época dessas independências que a gente está vendo, na época da descolonização propriamente dita. O Egito, em 22, ficou livre da Inglaterra. Lembra lá da história da construção do canal de Suez? E aí ele se endividou e acabou ficando um protetorado, uma colônia da Inglaterra. Pois é, isso dura só até 1922. Em 1922 o Egito é livre. A Libéria era uma colônia estadunidense. Na verdade, ela foi até um país fundado por ex-escravos estadunidenses. Escravos livres dos Estados Unidos voltavam para a África e ficavam na região da Libéria. E esses escravos teriam proclamado a independência da Libéria em 1847. Ah, mas por que os Estados Unidos não reagiu? Vocês se lembram que os Estados Unidos não tinham muito interesse na América? Desculpa, na África? Na América, sim. Já estou até pensando na resposta aqui, né? Os Estados Unidos participam da Conferência de Berlim, mas eles não estão a fim de segurar um espaço para eles, um território para eles. Até porque o alvo dos Estados Unidos é a América. Ele não está muito de olho na África. Então ele não resistiu. A Libéria foi fundada por ex-escravos estadunidenses que proclamaram independência e está tudo bem. Ok, Estados Unidos aceitou. Então, já era livre a Libéria. Em 1910, a África do Sul, a União Sul-Africana, para ser mais exata e mais correta, já existia, já era um país livre, já tinha passado a Holanda lá, depois os ingleses chegaram, deu fight entre os dois. A gente vai estudar especificamente a África do Sul porque vale a pena. Quando a gente falar de apartheid na África do Sul, famoso e triste apartheid, aí a gente volta um pouquinho nessa descolonização da África do Sul, né? Até virar a África do Sul, na verdade. Então, esses 3 países já estavam livres na época da descolonização. Outros, eu já trago agora os exemplos. O Sudão ficou livre da Inglaterra em 56, Gana ficou livre da Inglaterra em 57, a Nigéria ficou livre em 60, o Quênia ficou livre em 63, todas colônias inglesas. E todos ganharam, conquistaram a sua independência de maneira pacífica. Repito, a Inglaterra resistiu menos, a Índia já teria dado a lição na Inglaterra, né? E agora as colônias francesas, Tunísia e Marrocos em 56, Guiné em 58, Camarões e Senegal em 60, Argélia em 62, Mali em 63. Aí você tem uma mistura, porque a França não tá de conversa, né? Não tá tão de boa, paz e amor como a Inglaterra. Então ela resistiu lá em Tunísia e Marrocos, teve que ter guerrilha. A Argélia, foi até uma guerra sangrenta lá na Argélia. Os demais, um processo mais pacífico. Ok, mas eu tenho uns exemplos de países que conquistaram a sua independência um pouquinho mais tardiamente. Não na década de 40, 50, 60,
conforme vocês viram que foi a maioria. Colônias francesas e inglesas, que são a maioria de África e Ásia, né? As duas principais potências são a Inglaterra e a França, conquistaram nesse período que vocês estão vendo, nesses 20 anos aí, de 45 a 65, ok? Podemos colocar isso aí, resumir isso, arredondar, de 45 a 65 está acontecendo uma atrás da outra. Não com as colônias portuguesas, que vão ficar livres de Portugal só lá em 75. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, só lá na década de 70. Por quê? Você precisa saber. Você pode ser cobrado com relação a isso em algum vestibular, em algum exame que você for fazer. Os outros países, década de 50 e 60, por que Portugal resistiu tanto, Jeane? Poxa vida, Portugal está vivendo, lá, ó, e guerrilheira ainda. Portugal não demorou e quando aconteceu ainda foi na base do fight, do conflito, não foi no Pacífico não. O que explica isso, Jeane? O que fez Portugal demorar e resistir? Portugal viveu uma ditadura, a chamada ditadura salazarista, de 1932 a 1974. O único governante, Antônio de Oliveira Salazar, inclusive com o mesmo nome do governo de Getúlio Vargas, que tem lá suas semelhanças, era Estado Novismo no Brasil, Estado Novismo em Portugal, Varguismo no Brasil, Salazarismo em Portugal. Propaganda, populismo, coisas muito parecidas, censura, enfim, muito parecido mesmo. E esse cara tá lá e não larga o osso, não quer largar o osso. Ele vai ficar no poder de 30 a 70. E esse cara teria resistido. No entanto, na década de 70, senhor Antônio Salazar deu um derrame cerebral e veio a falecer. Ele até chegou a ser substituído por um de seus ministros, né? Então teve um sucessor, mas aí os portugueses aproveitaram esse contexto e as colônias também. O regime enfraqueceu, o chefe principal morreu, veio outro, mas será que esse outro vai dar conta? Acho que não. Vamos aproveitar a brecha. E aí, em 74, acontece a famosa Revolução dos Cravos, que por definição é a revolução que derrubou o salazarismo, que derrubou a ditadura estado-novista de Antônio Salazar. Em 74, esse movimento popular lá em Portugal leva ao fim esse regime que durou tanto tempo, esse regime ditatorial, e as colônias aproveitam e enfrentam agora Portugal e aí elas vão conquistar a sua independência. É a Revolução dos Cravos, gente, porque é bem isso que você está vendo nessa imagenzinha. Distribuiu-se cravos entre a população e a população repassava esses cravos para os militares, para os soldados, para a polícia, né, que está tentando defender o regime. E aí a população colocava esses cravos dentro das armas. Por isso, você está vendo essa imagenzinha aí, Revolução dos Cravos. Marcaram um código, tal hora da noite, quando passasse a música tal, era para a população sair para as ruas. É bem interessante a Revolução dos Cravos. Causas: ditadura, que está lá tem muito tempo, e que agora o chefe morreu, o senhor Antônio Salazar faleceu em 70. Algumas colônias já tinham começado a guerrear, porque o meu vizinho aqui na África conquistou, o outro ali de cima também conquistou da Inglaterra, o outro ali do lado também conquistou da França, só a gente que não. Então já tem gente tentando conquistar a sua independência. Já tá rolando guerra, já tá desgastando, gastando dinheiro, né? Quando o Salazar morre, vem o Marcelo Caetano, que é o sucessor. Mas o Marcelo Caetano tenta, vamos melhorar, vamos democratizar, mas ainda está muito tímido e a população está por aqui. Chega de ditadura, né? Isso, inclusive, tem a ver com a nossa ditadura. Nossa ditadura também foi influenciada por essa Revolução dos Cravos. A nossa população também foi para as ruas exatamente nessa época, 70 e alguma coisa, né? Daqui a pouco o Brasil também está explodindo para acabar com a sua ditadura. Resultados da Revolução dos Cravos: as guerras coloniais, essas pela independência, as guerras lá de Angola, de Moçambique, as outras que virão
vão ser finalizadas e as independências vão ser conquistadas. Portugal vai reconhecer agora uma república Portugal democrática. Portugal vai reconhecer a independência das suas colônias na África e a ditadura brasileira será influenciada por essa revolução dos cravos que conseguiu acabar com a sua ditadura. Fechando agora uma citaçãozinha lá do livro História, Série Brasil. As guerrilhas e o exemplo indiano mostraram às potências europeias que era preciso negociar com as lideranças africanas, coisa que a Inglaterra aprendeu direitinho. Somente dessa forma seria possível conservar o essencial dos interesses econômicos das metrópoles na região após a independência das colônias. Pense comigo, se as metrópoles se mantivessem duras demais, inflexíveis demais, elas perderiam as suas colônias. Se as metrópoles se mostrassem gente boa, flexível, vamos conversar, tá tudo bem, vocês querem independência? Tudo bem, eu compreendo, os tempos mudaram. Quem sabe uma amizade, entre aspas, não poderia continuar? Quem sabe essa metrópole não poderia continuar tendo algum tipo de relação econômica com suas ex-colônias? Não é verdade? Então, era melhor negociar para tentar manter algum tipo de contato, algum tipo de relação, algum tipo de interesse com as suas ex-colônias, né? A Inglaterra, pouco depois, na verdade a ideia já é mais antiga, mas ela vai fundar essa comunidade britânica das nações, aqui agora vai se fortalecer, né, com essas independências. A ideia mesmo vem de 1920, até um pouquinho antes, mas agora ela está funcionando. E nessa comunidade das nações, olha isso aqui que a gente acabou de ler na prática. A Inglaterra praticando a diplomacia, a flexibilidade, a conversa, a negociação para poder manter as suas ex-colônias perto. Ela chegou a fundar a Commonwealth of Nations, que nada mais é que as ex-colônias, eu ia falar ex-metrópoles, as ex-colônias inglesas reunidas nessa organização, nessa associação chamada Commonwealth of Nations, reunidas não somente, mas principalmente, escute isso, é bem isso que eu falei agora, não somente, mas principalmente, ex-colônias inglesas reunidas, exceto os Estados Unidos e mais outros estados que queiram participar da Commonwealth. Eu tenho, por exemplo, Moçambique, que foi uma colônia portuguesa participando da Commonwealth. Então, escute, não é uma regra ter sido colônia da Inglaterra, mas a maioria ali dos participantes foram ex-colônias. Então, qual é o interesse da Inglaterra, eu te pergunto? Pense. E por que de todas as ex-colônias, só os Estados Unidos não estão lá? Por que os Estados Unidos, muito espertos, muito inteligentes, não participam da Commonwealth? Qual é o real interesse da Inglaterra ao fundar essa comunidade? Ela vai justificar que interesses em comuns, princípios em comum, democracia, igualdade, valores em comum, mas será? Por que então que os Estados Unidos não participariam de uma comunidade tão boa, com objetivos, né, com pautas tão saudáveis, tão benéficas? Por que os Estados Unidos não estão lá? Será que é porque ele sentiu o cheiro de dominação? Será que é porque ele sacou uma tentativa de continuar por perto para continuar mantendo os interesses à Inglaterra, né? Será? Só vou te deixar pensando, ok? Finalizo com essa frase, com essa questão que tem a ver com o que eu acabei de conversar. Desde então, não só as ex-colônias inglesas que participam da Commonwealth, que ainda estão perto da Inglaterra, não só elas, as colônias, ex-colônias francesas, as ex-colônias portuguesas, as ex-colônias alemãs, todas as ex-colônias, são verdadeiramente livres? Cresceram, desenvolveram, conquistaram a sua independência econômica também? Venceram a desigualdade social? Ou, assim que sai o domínio europeu, começam guerras civis
entre grupos diferentes lá dentro do país, um quer o poder, o outro também quer, e aí acabou que não foi para frente. Isso é real, isso que eu acabei de te dizer. Em muitos países africanos, os europeus se retiram, mas as brigas internas começam, né? Pelo poder, né? Para estar na política, para estar no comando do governo. E aí? E essa economia que não foi para frente, que faz deles ainda dependentes desse capital externo, dessa tecnologia externa, verdadeiramente livres? Será? Era isso. Para você que ficou até aqui, muito obrigada e até a próxima.